Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje, novamente, hoje é o dia de academia, vim para academia fazer os 60 minutos de bicicleta. Agora eu tô apostando na bicicleta, tá? Esses dias eu fiz, todos os dias eu fiz atividade física, então hoje eu tô fazendo a bicicleta novamente. Pus peso 5, mas eu já vou começar a aumentar, tá? Que faz tempo que eu tô no peso 5 e estou aqui há 42 minutos. Eu fico aqui 60 minutos, tá? E faço, como disse para vocês, pratico arte marcial, amo arte marcial, minha vida toda é envolvida com arte marcial. E quando eu não faço arte marcial, eu estou tentando fazer uma frequência na academia, tá? Fazer esteira, ou faço bicicleta. Agora eu tô um pouco enjoada de esteira, assim, sabe? Mas assim, eu tô fazendo a bicicleta agora. A bicicleta é legal, tá? Ela ajuda você a melhorar seu condicionamento, fortalecer a perna, perder peso, perder medidas. É bem legal, tá? Ajuda na saúde, em todo o teu sistema cardiovascular, cardíaco, tudo, tá? Elimina o estresse, dá uma relaxada. Então eu vim e tô fazendo, eu tô conseguindo fazer todo dia. O dia que eu não faço atividade física, eu ando, tá? Então eu tô sempre em movimento. Eu procuro fazer tudo assim, andando, né? Onde eu tenho que ir, eu vou a pé, tá? Então, e assim, de final de semana eu como, sim, tô comendo doce. Mas de dia de semana eu tô tentando controlar isso. Eu eliminei, tá? Eu tô diminuindo bastante a minha ingestão de carboidratos, tá? De doce e tal. Pra ver se eu consigo melhorar a minha saúde, meu colesterol, negócio de pré-diabético, aquelas coisas todas, tá? Eu tô tentando fazer isso e perder peso, né? Perder peso, ganhar saúde, diminuir medidas, é isso, tá? E é bem legal fazer isso, eu me sinto super bem, eu relaxo, eu consigo dormir melhor quando eu faço atividade física, principalmente quando eu faço arte marcial, né? Quando eu faço arte marcial eu durmo muito bem, muito melhor, né? Eu já percebi isso. A arte marcial é um Prozac pra mim. Por que eu faço arte marcial? Por tudo. Por tudo, eu não consigo me ver sem arte marcial mais, né? Há 15 anos eu tô fazendo arte marcial, né? Comecei na capoeira, parei, voltei, depois eu voltei e nunca mais parei, Então, a arte marcial, ela faz parte da minha vida, é super importante, é uma parte importante da minha vida, tá? E eu tô super feliz com as artes que eu tô fazendo. Eu tô fazendo Kung Fu e tô fazendo Krav Maga. É pouco, tá? É pouco. Eu conseguiria fazer mais artes marciais. Mas assim, eu tô tentando. A minha tendência é me encher de arte marcial, tá? Mas é uma fuga também, né? Então assim, você tem que ter um equilíbrio, né? Tudo que é demais faz mal pra saúde. Então você tem que ter um equilíbrio na tua vida. Mas a minha tendência é sempre assim, né? Exagerar um pouco nas coisas que eu gosto. É uma tendência, né? Então por isso que eu tenho que ficar de olho nisso. Bom, gente, aqui, esse momento é o momento que eu conto as histórias pra vocês, né? Do que foi acontecendo comigo, nas artes marciais, nos dojos, o machismo, os conflitos, os embates. Nem por isso eu nunca deixei da arte marcial, tá? Nunca. Eu separo as coisas, né? Não tem nada a ver, né? O machismo, tá? Machismo tem e tal, mas nem por isso eu nunca vou parar a arte marcial. Eu vou continuar, né? Mas aconteceram muitas coisas complicadas na arte marcial. Principalmente no Aikido, porque o Aikido foi a arte que eu fiquei mais tempo, fiquei 5 anos no Aikido. Passei por vários dojos e teve dojos que eu fiquei muitos anos, né? Então aconteceram coisas muito loucas. Eu falo do machismo, né? Porque quando você está muito tempo na arte marcial e já fez várias, você percebe que tem um perfil, né? Cada arte marcial, ela tem um público e um perfil de pessoas, de homens e mulheres. E você vai ver que é um perfil homogêneo, Então, no Aikido, eu fiquei muito tempo e em vários dojos, e assim, o perfil ele se repete. É um perfil homogêneo, né? O pessoal do Aikido tem um perfil, homens e mulheres.
Então, eu sempre gostei muito da arte, mas eu nunca me identifiquei com o pessoal do Aikido. Isso é um fato. Não tinha nada a ver com eles. Né? Em filosofia, em visão, em postura, em olhar, nada a ver. Nem com os homens, nem com as mulheres, né? Mas eu sempre gostei da arte. Então, sempre foi sempre foram solitários, né? Esses ambientes para mim, né? Os dojos de Aikido, né? E tal. Não tenho relacionamento com ninguém do Aikido. Até posso fazer a aula de Aikido e tal, treino, gosto do Aikido, mas eu não me relaciono com as pessoas, tá? Eu vou lá, faço e vou embora. E não dá, né? Eu não tenho relacionamento com eles, não tem nada a ver, entra em conflito. Porque o perfil do pessoal do Aikido é um perfil de um... E assim, isso você vai ver na arte marcial toda, tá? Não é só no Aikido, né? É um perfil, o pessoal é bem machista, apolítico, a maioria do pessoal não é politizado. É um pessoal bem machista, é um pessoal submisso, bota o sensei lá em cima, idolatra o sensei, eles esquecem que o sensei é um ser humano, né? O sensei é um ser humano, ele não é perfeito, ele não é Deus, né? E aí tem toda uma estrutura, né, na arte marcial oriental que estimula essa idolatria, tá? Não desenvolve, porque uma coisa é você respeitar, outra coisa é você, é diferente, né? Respeitar é uma coisa, idolatrar é outra, são coisas diferentes, né? Mas enfim, as pessoas confundem porque não estudam a arte, não estudam a filosofia. Eu, como sempre estudei o Aikido, então eu sempre tive uma apreensão da arte diferenciada. Eu sempre fui diferenciada lá, né? E eu fiquei muito tempo, depois que eu tive, né, um problema no primeiro dojo do sensei, que saiu bem grosso, horrível, um homem que não respeita a mulher, né? Deu conflito, eu com ele lá, tá? Um homem muito sem noção nenhuma, né? De postura, um dojo muito machista, horrível, né? Mas enfim, todos os dojos de Aikido em que eu estive eram ruins, tá? O machismo é um extremo. Você quer ir, vai. A arte Aikido é maravilhosa, você quer ir, vai. Só que cria um distanciamento deles. Não tenha muito relacionamento com eles, tá? Porque não vai dar certo. A não ser que você seja um deles, né? Pra mim nunca deu certo, né? Me relacionar com o pessoal. Então, aí eu fui entendendo isso com o tempo, né? Mas você demora um tempo para entender isso. Eu me lembro que quando eu fiquei muito tempo num dojo que era um japonês, bem conhecido, né? Que ultra machista, super machista esse sensei, né? Todo mundo acha que ele é máximo e tal, mas eu fiquei 5 anos no dojo dele, desse sensei descendente de japonês, e era horrível, tá? Ele era uma liderança super machista, ele fazia diferenciação entre os alunos, ele dava tratamento diferenciado, ele é censor, ele censura o aluno, a aluna, ele não respeita, né, a opinião diferente das pessoas. Então, uma liderança assim super injusta e desigual, tá? Esse japonês, esse sensei que todo mundo gosta dele no Aikido, tá? Mas eu estive no dojo dele e vi exatamente como ele é, né? E, enfim, e eu tinha aula com ele e com um outro sensei, eram 2 senseis, né? Na verdade, eu tinha aula com um outro sensei, né, que não era esse japonês. Depois, aí, com o tempo, eu fui ter aula com esse japonês. Eu não me dava com ele, tá? Com esse japonês, com esse descendente japonês. Mantinha um relacionamento cordial com ele, mas eu nunca gostei dele. Justamente porque a liderança dele era uma liderança injusta e desigual. Ele dava tratamento diferenciado para as pessoas, ele acobertava coisas erradas no dojo, machista, né, e tal. E ele me censurou também, tá? Eu tive um conflito com ele e aí no fim eu saí do dojo dele, porque eu entrei em conflito com ele, né? Com esse japonês, esse descendente japonês. Depois de 5 anos no dojo dele, tá? Pra vocês verem como ele é sem noção. Ele é frio, muito frio. É um homem bem frio mesmo, ele não tem apego, ele só tem apego no seu dinheiro, tá? É isso. Você vai encontrar muitos senseis assim. Não é que doa bastante sensei assim, sabe? Que só pensa no dinheiro, né? E tal. E aí eu me lembro que eu fazia aula de domingo com outro sensei, que era bacana até. No começo eu gostava dele, tinha um relacionamento bom com ele, né? A gente conversava bastante e tal. Com o tempo a gente acabou ficando até meio amigo. Ele me dava carona, né? Esse sensei aí, o sensei Boto. Eu botei o nome dele de Boto porque ele era metido a conquistador, tá? Um sensei, assim, jovem, solteiro, tá?
e tal, bonitão, assim, todo se metidão, conquistador e tal. Só se metia em enrascada, né? Um homem assim super perdido, inseguro, super narcisista. E ele só se relacionava com mulheres problemáticas, né? Assim, um homem bem carente. Você vai ver, né? Muitos senseis de Aikido, muitos senseis que eu fui encontrando nas artes marciais são inseguros, muito inseguros assim, sabe? E você vai vendo isso, né? Você vai percebendo isso. Nossa, como é que pode um cara desse ser sensei, né? Ele é muito inseguro, ele não tem segurança nem dele com ele mesmo, né? E o Sensei Boto era... Eu tive um relacionamento de amizade com ele no final, né? Eu estava já há 5 anos lá, a gente conversava muito. A gente tinha algumas afinidades, por exemplo, eu solteira, ele solteiro, ele gostava de bicho, eu gostava de bicho, ele não bebia, não fumava, eu também não. Então a gente tinha algumas similaridades, assim, sabe? Algumas identidades, né? E a gente acabou, ele me dava carona também, sempre, né? Eu ia pra aula dele, depois ele me oferecia carona, eu pegava carona, vinha conversando com ele. Mas o Sensei Boto, no final, eu fui percebendo muita coisa nele, né? Por isso que é muito complicado, né? Você ter amizade com um sensei. Fica muito complicado, tá? Assim, e isso foi estragando a minha imagem dele. Porque eu pegava carona com ele, e aí, carona, claro, eu era amiga dele. Ele não era meu sensei, né? Porque a gente conversava de igual para igual, eu fui percebendo coisas nele e tal, né? Um homem super inseguro, um homem muito machista, e eu não tinha essa visão dele, né, de sensei, porque o sensei, ele é distanciado, né? Como sensei, ele era legal, ele era bom, mas quando eu fui vendo ele, né, foi estragando a imagem que eu tinha dele, assim, sabe? Eu fui realmente falando, cara, esse cara é complicado, como é que pode ele ser sensei, né? De Aikido, ele é super machista, ele é super narcisista, ele é super inseguro, né? Como é que pode, né? Foi estragando a imagem que eu tinha dele, assim, né? Foi ficando difícil eu ter aula com ele. E eu peguei anos, né? Carona com ele. Terminava a aula, ele me convidava, falava, Priscila, vamos, você vai comigo, né? Era assim, ficava chato, né? No começo eu achava legal, gostava de conversar com ele e tal, né? A gente se divertia bastante, mas com o tempo eu fui percebendo coisas nele que foram me desagradando, né? O machismo dele, o jeito que ele tratava as mulheres, o narcisismo dele, né? O egoísmo dele, até na conversa era difícil conversar com ele, ele não se aprofundava em nada. Um homem super superficial, um homem que não para em nada, assim, problemático mesmo, né? E eu acabei conheci muitos senseis de Aikido bem problemáticos mesmo, com problemas psicológicos, sabe, assim. Teve até um psicólogo, eu tive aula com um psicólogo, sensei de Aikido, super problemático, ele praticava assédio moral, né? Imagina um psicólogo, né? O que é perigoso, né? Porque um psicólogo, ele tem ferramentas para manipular as pessoas, ele só tem aluno adolescente, esse psicólogo. Ele tem um ou outro aluno mais adulto, assim, mas que ele também manipula, né? São pessoas bem submissas, bem manipuláveis, né? Que são as pessoas que ficam no dojo dele, bem manipuláveis, né? E você vê, o dojo dele só tem gente manipulada por ele, né? Que falam tudo, fala a língua dele, tá? Se você questionar ele, ele te tira. Porque eu fui questionar ele, criticar ele, esse psicólogo, esse sensei aqui do psicólogo. Eu fui criticar ele, ele me tirou. Porque ele quer mesmo o vaquinho de presépio lá, né? Ele não quer ser contestado, nem pela própria namorada dele, né? Que ele, inclusive, pratica assédio moral com ela. E aí, o Sensei Boto era um sensei, assim, que no começo era legal. Gostava bastante de conversar com ele, né? A gente conversava, a gente trocava mensagens, né? Como amigo, né? Ele era meu sensei, mas ele era meu amigo também, né? Assim, tipo, eu considerava ele meu amigo. Mas eu fui vendo coisas ruins nele. Coisas muito negativas, né, assim, e aí foi ficando difícil, foi ficando pesado pegar carona, é bem complicado, né, quando você vai mudando a tua visão, né, do sensei. O Sensei Boto, no final eu saí correndo, né, no final eu criei uma versão do Sensei Boto, é verdade, Boto-san, né, Boto-san, porque Sensei Boto não, é Boto-san, né, o homem por baixo do Hakama. Eu criei uma versão pelo Sensei Boto.
Falei umas vezes, escrevi umas verdades para ele. Tudo que eu pensava dele, né, e tal. Ele tratava muito uma mulher, um homem muito machista, um homem superficial, um homem que dificilmente vai dar certo em alguma coisa, infeliz, né, perdido, né, um homem perdido, bonito e tal, mas perdido, um homem muito perdido, né, e super inseguro, mal resolvido, narcisista ao extremo, super egocêntrico, né, não tem troca com ele, você não consegue conversar com ele, só ele fala. Ele ficava 2 horas, quando ele me dava carona, todo o caminho, e parecia que eu não chegava nunca, né, eu acho que ele aumentava o caminho, para ficar mais tempo conversando, né. Ele ficava o tempo todo falando, ele não deixava você falar, não tinha troca, só ele falava, e assim, não tinha, se vocês me perguntarem, nossa, o que o Sensei Boto falava? Não sei, eu não sei, porque ele não terminava nada, né, e ele é assim na vida dele, ele começa as coisas, ele não termina, ele deixa as pessoas, né, esperando, então ele não se põe no lugar do outro, não tem empatia, tá, é assim, o Sensei Boto não tem empatia, né. E no final foi muito louco, porque eu fugia, né, das caronas. Terminava a aula, eu saía correndo, né, ele tava se trocando, era muito engraçado. Era tipo assim, eu literalmente fugia dele, assim, para não pegar carona, para não ficar chato, né. Eu falei, vou falar o quê? O cara tá falando assim, você vai junto, né. Eu vou falar o quê? Não tinha o que falar. Então assim, eu saía correndo, né, terminava a aula, pegava meu hackamá, colocava na mochila, eu nem dobrava. Eu ia com a roupa mesmo do treino embora. Enquanto ele estava tomando banho, era literalmente uma fuga, né? Eu fugia, não queria pegar carona com ele de jeito nenhum. Porque a energia dele era muito pesada, né? Tóxico, um homem muito tóxico, né? E óbvio, um homem assim atrai, né? Relacionamentos tóxicos, mulheres problemáticas e mulheres tóxicas. E a toxicidade está dentro dele. E assim, contem muitos senseis de Aikido assim, né? Solteiros, bonitões, então por isso que eu falo, né, muito complicado, a mulher quando ela vai treinar arte marcial, ela tem que ver aquele homem como ele é, porque tem muita mulher que fica fascinada, né, vê um sensei, nossa, um sensei bonitão, o Sensei Boto é bonito, é bonitão, grandão, aquele olhão claro, aquele pernão e tal, mas ele é um homem vazio, ele é enjoativo, né, um homem muito vazio, um homem muito egoísta, muito narcisista, ele não gosta de ninguém, nem dele mesmo, né. Então, é triste, mas você vai encontrar muitos homens assim. E ele seduz a mulher, né? Ele seduz, ele vai passando, porque ele conversa bastante, ele tem esse jeito de conversar, tá? Conversa com as mulheres, né? Ele tem esse jeitão assim que a mulher gosta, né? Então, ele cativa muita mulher. E ele envolve a mulher, né? Nele, nas coisas dele, na vaidade dele, assim, sabe? Então, é um homem assim que é tóxico pra mulher, tóxico, bem tóxico, né? Você vai encontrar muito homem assim, porque ele é sensei, né? Então, você percebe que ele atrai as mulheres para adorarem ele, tá? É isso, ele faz isso, ele enrola você, ele envolve você, e você não percebe, você vai... Eu percebi logo, né, como é que ele era, foi passando os meses, eu fui percebendo como é que ele era e tal, e aí eu fui me frustrando, né, com ele, porque eu tinha uma visão boa dele como sensei, eu tinha uma visão boa, foi desfazendo a impressão foi ficando ruim, eu fui ficando com uma impressão ruim dele, eu comecei a perceber quem ele era, né, por baixo, né, daquele olhão, que ele ia acabar, né. Então, você vai encontrar muitos homens assim, problemáticos, que têm dúvidas, né? Se realmente conseguem, se podem ser senseis ou não, sabe? Eles têm essas dúvidas, né? Humanas. São homens bem machistas, geralmente. E o poder acaba subindo na cabeça desses homens, né?